Um milionário vê sua ex-esposa grávida tocando violão na rua para ganhar algum dinheiro. Impactado, ele se aproxima sem saber que esse encontro revelará verdades ocultas e mudará sua vida para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A manhã daquela sexta-feira em São Paulo amanheceu com um sol dourado que se filtrava entre as árvores de ipê em flor, pintando as ruas do centro histórico com uma luz quente que parecia prometer algo extraordinário. Os sinos da catedral da Sé tinham acabado de bater 10 horas quando Heitor Almeida, do interior de seu BMW blindado, observava o burburinho matutino da Praça da Sé com a mesma frieza emocional com que revisava os relatórios financeiros de suas empresas. Aos 45 anos, Heitor havia construído um império que abrangia desde a construção até a tecnologia, tornando-se um dos homens mais influentes do Brasil. Seu sucesso empresarial era lendário, mas por trás dos ternos perfeitamente cortados e das decisões implacáveis, escondia-se um homem que havia sacrificado tudo de genuíno em sua vida pelo controle absoluto de seu destino profissional. O trânsito estava parado novamente, uma constante nas ruas paulistanas, quando algo chamou sua atenção de forma tão abrupta que sentiu como se o tempo tivesse se fragmentado. Entre os artistas de rua que povoavam a praça, uma figura feminina tocava violão com uma graça que lhe era dolorosamente familiar. Seus dedos se agarraram ao volante até que os nós dos dedos ficaram brancos. Era impossível. Tinha que ser uma coincidência cruel de sua imaginação, alimentada por 2 anos de culpa e noites de insônia. Mas quando a mulher ergueu o olhar para o céu, buscando inspiração para sua canção, Heitor reconheceu instantaneamente o perfil que havia amado e perdido. Era Isabela, sua ex-esposa, a mulher que havia desaparecido de sua vida após uma discussão devastadora sobre suas visões irreconciliáveis do futuro. Contudo, algo havia mudado radicalmente nela. Ela já não usava os vestidos elegantes, nem as joias que ele lhe comprava compulsivamente, tentando compensar sua ausência emocional com presentes materiais. Em seu lugar, vestia uma blusa bordada tradicional de Minas Gerais e uma saia que dançava com a brisa matutina. Mas o que mais o impactou foi descobrir que estava visivelmente grávida, seu ventre arredondado sob o tecido claro, contrastando com a fragilidade que ele nunca havia notado em suas mãos. A voz de Isabela se elevava melodiosa por cima do ruído urbano, interpretando o que é o amor, com uma tristeza tão profunda que vários transeuntes paravam, hipnotizados pela emoção crua que emanava de cada nota. Heitor lembrou vividamente as noites em que ela cantava para ele na intimidade de seu lar, quando ainda acreditavam que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Suas mãos tremiam enquanto calculava mentalmente as datas. Se seus cálculos estivessem corretos, a gravidez poderia coincidir com os últimos meses de seu casamento, antes daquela discussão final que os havia separado para sempre. A possibilidade de ser pai o atingiu como um soco no estômago, misturando esperança e terror em proporções iguais. Por vários minutos ele permaneceu paralisado, observando como ela interagia com naturalidade com outros músicos de rua, compartilhando risos genuínos e criando uma harmonia espontânea que contrastava dramaticamente com o mundo artificial e competitivo em que ele se movia diariamente. Essa versão de Isabela parecia mais autêntica, mais livre, como se tivesse recuperado algo essencial que havia perdido durante seu casamento. O motorista perguntou se devia continuar, mas Heitor não conseguiu responder. Sua mente se debatia entre o impulso de descer do veículo e interromper sua apresentação, e a necessidade imperiosa de proteger aquela cena de tranquilidade de sua própria presença disruptiva.
Sabia que sua aparição mudaria tudo irreversivelmente, e pela primeira vez em anos não tinha certeza se tinha o direito de exercer esse poder. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, ele ordenou ao motorista que parasse discretamente em um canto de onde pudesse observar sem ser visto. Colocou seus óculos escuros mais escuros e um boné que sempre usava para ocasiões de incógnito, consciente de que seu rosto aparecia regularmente em revistas e noticiários. Enquanto contemplava a mulher que havia amado e perdido, Heitor sentiu que algo fundamental se quebrava em seu interior. Todas as certezas sobre as quais ele havia construído sua nova vida sem ela começaram a vacilar, e pela primeira vez, desde sua separação, permitiu-se perguntar se realmente havia tomado as decisões corretas. A canção chegou ao fim, e, por um momento que se estendeu como uma eternidade, os olhos de Isabela se encontraram com os seus através da distância e do vidro escurecido do automóvel. Os dias seguintes se converteram em uma dança silenciosa, de observação e reconhecimento. Heitor havia reorganizado completamente sua agenda, delegando reuniões importantes e adiando viagens de negócios, tudo para poder voltar todas as manhãs à Praça da Sé como um espectador invisível da nova vida de Isabela. De sua posição estratégica em diferentes cafeterias do centro histórico, ele havia começado a mapear a rotina de sua ex-esposa com a mesma meticulosidade que aplicava às suas análises de mercado. Isabela chegava pontualmente às 9 da manhã, carregando seu violão em uma capa gasta que ele não se lembrava de ter visto antes. Instalou-se sempre no mesmo canto da praça, sob a sombra de um plátano centenário, onde a acústica natural amplificava sua voz sem necessidade de equipamentos modernos. O que mais o perturbava era a evidente transformação em sua personalidade. A Isabela que ele havia conhecido durante seus 5 anos de casamento era uma mulher elegante, mas contida, que havia gradualmente sacrificado sua espontaneidade musical para se adaptar ao mundo de compromissos sociais e eventos corporativos que ele considerava indispensáveis para sua imagem pública. Essa nova versão dela irradiava uma liberdade que ele nunca havia sabido que sentia falta. Durante a segunda semana de vigilância discreta, Heitor começou a notar detalhes que o inquietavam profundamente. Isabela parecia não reconhecer pessoas que se aproximavam, afirmando conhecê-la de anos anteriores. Quando um repórter de sociedade de um jornal local tentou entrevistá-la sobre seu novo projeto artístico, ela respondeu com genuína confusão, como se não tivesse ideia de por que sua presença nas ruas poderia ser notícia. A revelação mais impactante chegou quando ele ouviu uma conversa entre Isabela e Iracema, uma senhora que vendia flores perto de seu local habitual. A mulher perguntou sobre o acidente e se ela já havia recuperado completamente a memória. Isabela respondeu com naturalidade que algumas lembranças ainda eram fragmentadas, especialmente sobre sua vida antes de chegar a São Paulo há 2 anos. O mundo de Heitor se desmoronou. Um acidente, perda de memória. As peças começaram a formar um quebra-cabeça aterrador. Isabela não havia escolhido conscientemente abandonar sua vida anterior. Algo lhe havia acontecido que havia apagado grande parte de seu passado, incluindo aparentemente seu casamento com ele. Naquela noite, na solidão de seu escritório no 40º andar do edifício corporativo que levava seu sobrenome, Heitor se deparou com um dilema moral que não podia resolver com as ferramentas habituais de custos e benefícios. Ele tinha o poder e os recursos para investigar exatamente o que havia acontecido com Isabela, para contratar os melhores especialistas médicos e recuperar potencialmente suas lembranças. Mas também tinha a possibilidade de respeitar a vida que ela havia construído na sua ausência de memória.
A observação continuada lhe havia revelado que Isabela parecia genuinamente feliz em sua simplicidade atual. Ela havia desenvolvido amizades autênticas com outros artistas de rua, compartilhava refeições simples preparadas em casa e encontrava satisfação profunda em cada real que ganhava com sua música. Sua gravidez era recebida com alegria por essa nova comunidade, que a havia adotado como uma irmã mais nova necessitada de proteção. Heitor se debatia entre múltiplos impulsos contraditórios. Sua natureza controladora lhe exigia tomar ação imediata, revelar sua identidade, reclamar seus direitos como marido, investigar as circunstâncias do acidente e restaurar a vida que haviam compartilhado. Mas uma parte mais profunda e desconhecida dele reconhecia que Isabela poderia estar melhor sem a carga de lembrar as tensões e conflitos que haviam envenenado os últimos anos de seu casamento. Durante a terceira semana, ele tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo sua própria consciência prática. Começaria a ajudá-la anonimamente, permitindo que ela mantivesse sua nova identidade enquanto assegurava secretamente seu bem-estar. Utilizando contatos discretos, ele organizou que admiradores anônimos começassem a deixar doações generosas em sua caixa de violão, quantias suficientes para cobrir suas necessidades básicas sem resultar suspeitas. Também conseguiu que o administrador da praça, um homem que devia favores políticos às suas empresas, garantisse que o lugar de Isabela estivesse sempre disponível e protegido de outros artistas mais agressivos que poderiam tentar deslocá-la. Essas intervenções sutis requeriam uma delicadeza que ele nunca havia precisado exercer em suas negociações corporativas. Contudo, a decisão de permanecer nas sombras trouxe consigo uma tortura emocional inesperada. A cada dia que passava, observando-a, Heitor redescobria aspectos da personalidade de Isabela que havia esquecido ou dado como certo durante seu casamento. Sua generosidade inata quando compartilhava seu almoço com músicos mais jovens e menos experientes. Sua paciência infinita ao ensinar acordes básicos a crianças que se aproximavam curiosas. Sua capacidade de encontrar beleza em momentos cotidianos que ele havia aprendido a ignorar em sua busca constante pela próxima conquista empresarial. A quarta semana trouxe uma complicação adicional, quando Heitor notou que um rapaz começou a frequentar as apresentações de Isabela com uma atenção que ia além do apreço musical casual. Davi, segundo ele pôde descobrir discretamente, era um estudante de medicina que trabalhava meio período em uma clínica do centro para custear seus estudos. Suas intenções pareciam genuinamente românticas, e o mais perturbador para Heitor era que Isabela respondia às suas atenções com uma abertura e calor natural. Observar esses primeiros intercâmbios de cortejo lhe provocou uma mistura tóxica de ciúmes e autorreprovação. Ele não tinha direito moral de sentir posse sobre uma mulher que, tecnicamente, não se lembrava de estar casada com ele. Mas também não podia suportar a ideia de perdê-la definitivamente para alguém que não conhecia a complexidade de sua história compartilhada. A tensão interna alcançou seu ponto crítico quando, ao final da quarta semana, Isabela começou a experimentar o que pareciam ser lembranças recuperadas fugazes. Durante uma interpretação particularmente emotiva de Garota de Ipanema, ela parou abruptamente com uma expressão de confusão e nostalgia misturadas, como se uma melodia familiar tivesse despertado ecos de um passado esquecido. A quinta semana de observação silenciosa havia transformado a existência de Heitor em uma rotina obsessiva que girava completamente em torno dos horários de Isabela. Suas reuniões de negócios eram programadas após o meio-dia. As chamadas internacionais eram sistematicamente adiadas.
E pela primeira vez em décadas, ele havia começado a ignorar as constantes notificações de seu telefone corporativo durante as manhãs. Laura, sua assistente de confiança há 8 anos, expressava uma preocupação crescente por essas mudanças drásticas. Senhor Almeida, o Conselho Administrativo está perguntando por sua ausência nas últimas 3 reuniões executivas. Ela havia comentado na sexta-feira anterior. Heitor respondeu com evasivas sobre explorar novas oportunidades de investimento social no setor cultural. Mas a explicação soava oca até para ele mesmo. A verdade era mais complexa e perturbadora. Cada manhã na Praça da Sé havia-se tornado uma mistura tortuosa de redescoberta e culpa. Observar Isabela à distância lhe revelava aspectos de sua personalidade que ele havia ignorado durante 5 anos de casamento. Características que agora floresciam em sua nova vida de liberdade forçada. Essa versão de Isabela era simultaneamente familiar e completamente estranha. Seus gestos básicos permaneciam intactos. A forma como ela inclinava ligeiramente a cabeça ao se concentrar em um acorde difícil, como mordia o lábio inferior quando estava nervosa. A maneira como seus olhos se iluminavam ao conectar genuinamente com uma plateia. Mas ela havia desenvolvido uma espontaneidade que ele jamais havia presenciado. Uma capacidade de riso autêntica que contrastava dolorosamente com o sorriso educado e contido que havia caracterizado suas aparições públicas como esposa de um magnata empresarial. O repertório musical de Isabela também havia experimentado uma transformação radical. Durante seu casamento, ela havia tocado principalmente peças clássicas europeias e padrões de jazz americano. Música que complementava a imagem sofisticada que ele considerava apropriada para seus eventos sociais. Agora interpretava sambas tradicionais, bossa novas, carregadas de emoção, e até havia começado a compor canções originais que pareciam emergir diretamente de suas experiências cotidianas nas ruas de São Paulo. Na terça-feira da quinta semana, enquanto interpretava Aquarela do Brasil, Heitor presenciou algo que o inquietou profundamente. No meio da canção, Isabela parou abruptamente, seus dedos permanecendo imóveis sobre as cordas do violão. Uma expressão de confusão e dor cruzou seu rosto, como se tivesse tocado uma nota que despertou ecos de um passado enterrado. "Desculpa", murmurou às poucas pessoas que haviam parado para ouvir. "Preciso de um momento." Levantou-se com dificuldade, uma mão apoiada em seu ventre grávido, e caminhou em direção à fonte central com passos vacilantes que alarmaram Heitor. Foi Iracema, a vendedora de flores de 70 anos, que havia adotado um papel maternal, com Isabela, quem se aproximou para consolá-la. Heitor, de sua mesa habitual no Café Colombo, pôde ouvir fragmentos da conversa que se seguiu. "De novo as lembranças confusas, filha?" perguntou a anciã com ternura genuína, sentando-se ao lado de Isabela na borda da fonte. "É muito estranho, dona Iracema. Às vezes sinto como se tivesse vivido uma vida completamente diferente. Como se houvesse pessoas importantes que esqueci, lugares onde fui feliz ou triste, mas não consigo agarrar essas memórias. É como tentar pegar fumaça com as mãos. O Dr. Davi diz que é normal depois do que você passou, que a memória volta aos poucos, quando estiver pronta para recebê-la." A menção de Davi fez Heitor se contrair involuntariamente. Durante as últimas 3 semanas, ele havia observado como o jovem estudante de medicina intensificava suas visitas às apresentações de Isabela. Oficialmente, vinha verificar seu bem-estar durante a gravidez, mas suas intenções claramente transcendiam o médico. "Mas tenho medo", continuou Isabela, com uma vulnerabilidade que atravessou o peito de Heitor como uma faca. "E se as lembranças que eu recuperar não forem boas? E se houver razões pelas quais minha mente decidiu esquecer?
Meus sonhos ultimamente estão cheios de vozes irritadas, portas batendo e uma sensação constante de não ser suficiente para alguém importante. O passado é o passado, menina. O importante é o presente que você está construindo e o futuro que espera. Olha tudo de bom que você tem. Sua música, seus amigos aqui na praça e em breve seu bebê. Esta conversa confirmou as piores suspeitas de Heitor sobre a natureza traumática da perda de memória de Isabela. Os fragmentos que ela mencionava, vozes irritadas, portas batendo, a sensação de inadequação, soavam desoladamente familiares. Eram ecos precisos dos últimos meses de seu casamento, quando as discussões sobre suas diferentes visões do futuro haviam se tornado cada vez mais frequentes e amargas. Naquela tarde, utilizando contatos discretos no setor médico, Heitor investigou os antecedentes de Davi Rodrigues. Em aparência, ele era exatamente o que parecia, um estudante dedicado de último ano de medicina, trabalhando meio período na clínica neurológica do centro para custear seus estudos. Contudo, a cronologia de sua aparição na vida de Isabela gerava perguntas inquietantes. Davi havia começado a frequentar a praça aproximadamente ao mesmo tempo que Isabela estabeleceu sua rotina ali, 2 anos antes. Para um estudante com horários acadêmicos exigentes, ele parecia ter uma disponibilidade surpreendente para passar manhãs inteiras no centro histórico. A sexta semana trouxe mudanças sutis, mas preocupantes no comportamento de Isabela. Ela começou a chegar mais tarde à praça e a ir embora mais cedo, explicando a seus companheiros músicos que Davi havia recomendado que ela reduzisse a exposição solar devido à sua gravidez. Também começou a recusar convites grupais para almoçar, preferindo encontros privados com o jovem médico. Heitor observava essas mudanças com uma mistura tóxica de ciúmes e alarme genuíno. O padrão lhe era inquietantemente familiar. Isolamento gradual da rede de apoio social, dependência crescente de uma única pessoa, decisões importantes justificadas como recomendações médicas. Ele havia empregado estratégias similares durante seu casamento, embora de maneira menos consciente. A decisão de intervir diretamente chegou na segunda-feira da 7ª semana, quando Heitor presenciou uma conversa entre Davi e Isabela que cruzou definitivamente a linha do tolerável. De sua mesa habitual no Café Colombo, ele observou como o jovem médico pressionava sutilmente Isabela para que abandonasse sua atual moradia no bairro do Bexiga. Isabela, querida, esse bairro não é seguro para uma mulher grávida que mora sozinha, argumentava Davi, com uma preocupação que soava ensaiada. Encontrei um apartamento perto da clínica, muito mais apropriado para sua condição. A senhora Iracema pode visitá-la quando quiser, mas você precisa estar perto de atenção. Médica especializada. Mas me sinto bem onde estou, respondeu Isabela com uma resistência cada vez mais fraca. Dona Iracema tem sido como uma mãe para mim esses 2 anos. E todos meus vizinhos me conhecem, me cuidam. Sua perspectiva sobre sua própria segurança pode estar afetada por sua condição, insistiu Davi, empregando o tom paternalista que Heitor reconhecia demais bem. Confie no meu critério profissional. Além disso, os episódios de confusão estão aumentando. Você precisa de supervisão médica mais próxima. Heitor sentiu que suas mãos se fechavam em punhos. A técnica de manipulação era textbook. Minimizar a autonomia da vítima, apresentar opiniões pessoais como verdades médicas e criar dependência através do medo. Era uma versão mais calculada dos métodos que ele mesmo havia empregado inconscientemente durante seu casamento. Naquela tarde, depois de horas de planejamento cuidadoso, Heitor implementou sua estratégia de aproximação. Ele tirou o terno corporativo habitual, escolhendo em seu lugar roupas casuais, mas de qualidade. Jeans escuros, uma camisa de linho branca e sapatos de couro sem brilho.
colocou óculos de leitura com armação leve para alterar ligeiramente sua aparência e adotou o papel de Heitor Viana, um empresário do setor turístico interessado em apoiar a arte local. O primeiro encontro cara a cara após 2 anos de separação foi devastador em sua intensidade emocional. Heitor se aproximou do grupo de músicos durante o intervalo do meio-dia, quando Isabela compartilhava água de coco com Iracema e outros artistas sob a sombra do quiosque central. Desculpem a interrupção, começou com um sorriso cuidadosamente calibrado. Me chamo Heitor Viana e represento uma iniciativa privada de apoio à arte urbana. Tenho estado observando as apresentações aqui na praça e me impressiona muito o talento que vejo. Isabela olhou para ele com a cortesia reservada que mostrava a todos os estranhos. Mas Heitor notou um lampejo fugaz de algo indefinível em seus olhos, como se uma corda interior tivesse vibrado com uma frequência familiar. Sua voz é extraordinária, continuou, dirigindo-se especificamente a ela. Tem uma qualidade emocional que não se pode ensinar, que vem da alma. É muito gentil, respondeu Isabela, e por um momento seu sorriso foi genuíno. Diz que representa uma iniciativa de apoio? Que tipo de apoio? Estamos desenvolvendo um programa para fornecer melhores instrumentos, espaços de ensaio e oportunidades de apresentação em locais maiores. Mas nos interessa trabalhar com artistas que tenham autenticidade real, não só técnica. Iracema, sempre protetora, interveio. E como sabemos que isso não é algum tipo de golpe? Ultimamente, chegam muitos caras com promessas bonitas. Heitor apreciava a desconfiança da anciã. Compreendo perfeitamente sua precaução. Não estou pedindo dinheiro nem informações pessoais. Simplesmente gostaria de conhecer melhor seu trabalho antes de fazer qualquer proposta formal. Durante os 15 minutos seguintes de conversa, Heitor experimentou uma mistura de nostalgia e descoberta. Essa Isabela era simultaneamente a mulher que ele havia amado e uma pessoa completamente nova. Sua risada era mais livre, suas opiniões mais diretas, sua presença menos contida pelas expectativas sociais que haviam caracterizado sua vida como esposa de um magnata. Sua voz me parece estranhamente familiar, comentou Isabela para o final da conversa, estudando seu rosto com uma intensidade que o alarmou. Tem certeza de que não nos conhecemos antes? O coração de Heitor parou por um momento. A oportunidade de revelar tudo estava ali, esperando apenas algumas palavras de honestidade. Mas a presença de Davi, que havia aparecido durante a conversa com uma pontualidade suspeita, lembrou-o das complicações da situação. Talvez em algum evento cultural anterior, respondeu finalmente. Costumo assistir a muitas apresentações na cidade. Davi havia se mantido silencioso durante grande parte da troca, mas Heitor notou como ele observava cada reação de Isabela, catalogando mentalmente qualquer sinal de reconhecimento ou alteração emocional. Isabela precisa descansar, interveio Davi quando a conversa começou a se prolongar. Sua condição exige evitar o estresse e a superestimulação. Claro, respondeu Heitor, mas dirigindo-se exclusivamente a Isabela. Poderíamos continuar essa conversa em outro momento? Gostaria de ouvir mais de sua música e discutir possíveis oportunidades. E Isabela concordou com um sorriso que parecia genuinamente interessado. Mas Heitor notou a tensão na mandíbula de Davi e soube que havia começado uma competição silenciosa que determinaria não só o futuro de Isabela, mas também o de seu filho não nascido. Os dias seguintes, ao primeiro encontro, estabeleceram uma rotina delicada de aproximações calculadas. Heitor voltava à praça a cada 2 dias, sempre com o pretexto de avaliar o programa de apoio artístico que supostamente representava. Cada conversa com Isabela era um exercício de equilíbrio emocional.
navegando entre o desejo de revelar sua identidade e a necessidade de proteger a estabilidade que ela havia encontrado. Durante sua terceira visita, Isabela propôs que ele ouvisse algumas de suas composições originais. Sentaram-se em um banco de ferro forjado sob a sombra de um ipê, enquanto ela afinava cuidadosamente seu violão. A intimidade do momento era ao mesmo tempo familiar e estranha para Heitor, que se lembrava de noites similares no jardim de sua antiga casa, quando ainda acreditavam que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Essa canção eu escrevi há alguns meses, explicou Isabela, quando comecei a ter aqueles sonhos estranhos que mencionei a Dona Iracema. Chama-se Casa de Vidro. As primeiras notas flutuaram no ar carregado de umidade da manhã paulistana, mas foi a letra o que atingiu Heitor como um soco direto no estômago. Em uma casa de vidro eu vivia, onde tudo se via, mas nada se sentia. Jardins perfeitos, sorrisos de papel, e um amor que se perdia no que devia ser. Heitor lutou para manter uma expressão neutra enquanto cada verso descrevia com precisão devastadora os últimos anos de seu casamento. Isabela cantava sobre a solidão no meio do luxo, sobre conversas que eram monólogos, sobre um homem que amava mais suas conquistas que a mulher que tinha ao lado. É muito poderosa, conseguiu dizer quando ela terminou, sua voz mal controlada. Fala de experiências universais, mas com uma especificidade que sugere conhecimento pessoal. Isso é o estranho, respondeu Isabela, guardando o violão em sua capa gasta. Quando escrevo essas canções, sinto como se lembrasse emoções de uma vida que não consigo localizar cronologicamente. Davi diz que são manifestações de traumas reprimidos que minha mente processa de forma criativa. A menção de Davi interrompeu o momento como uma dissonância musical. Heitor havia notado que o jovem médico aparecia com frequência crescente durante suas conversas, sempre com desculpas médicas para interromper ou encurtar os encontros. Davi tem muita experiência em psicologia traumática? Perguntou Heitor, tentando soar casual enquanto plantava sementes de dúvida. Bom, ele está estudando neurologia, mas também leu muito sobre amnésia. Ele me explicou que meu tipo de perda de memória costuma estar relacionado a experiências emocionais avassaladoras que a mente bloqueia para se proteger. Teoria interessante, murmurou Heitor. Você já considerou procurar uma segunda opinião médica? Os casos de amnésia podem ser complexos e diferentes especialistas às vezes têm perspectivas distintas. Pela primeira vez desde que a conhecera em sua nova vida, Isabela mostrou sinais de desconforto. Mexeu-se nervosamente no banco, acariciando inconscientemente seu ventre grávido. Davi diz que consultar outros médicos poderia ser contraproducente, que muitas opiniões diferentes poderiam confundir o processo natural de recuperação. Além disso, ele conhece meu caso desde o início. Os alarmes dispararam na mente de Heitor. O isolamento de opiniões médicas externas era outra tática clássica de controle, especialmente preocupante vindo de alguém que supostamente agia em interesse de Isabela. Desde o início, perguntou com cuidado estudado. Sim, ele estava fazendo estágio na clínica quando me encontraram. Ele tem acompanhado meu progresso durante esses 2 anos. Esta informação adicionou outra camada de complexidade às suspeitas de Heitor. Se Davi estava envolvido desde o momento do achado de Isabela, seu interesse atual poderia estar motivado por algo além de atração romântica. Durante sua 4ª visita, uma semana depois, Heitor decidiu testar uma teoria arriscada. Chegou à praça com uma gravação de música que ele e Isabela haviam ouvido durante sua lua de mel em Paraty, Baquianas Brasileiras número 5 de Vila Lobos. Achei que você poderia apreciar esta peça, disse, oferecendo-lhe os fones de ouvido. É de um compositor brasileiro clássico,
mas tem raízes em tradições musicais muito profundas. Isabela aceitou os fones de ouvido com curiosidade. À medida que a música progredia, Heitor observou como sua expressão mudava gradualmente. Seus olhos se fecharam, sua respiração se tornou mais profunda e um sorriso involuntário apareceu em seus lábios. "É linda", murmurou quando a peça terminou, mas havia lágrimas em seus olhos que ela não conseguia explicar. "Me faz sentir nostálgica por algo que não consigo lembrar, como se eu tivesse dançado essa música em algum lugar especial." "Dançado?" perguntou Heitor, seu coração acelerando. "Sim, quase consigo sentir os passos, os braços de alguém me guiando. É muito estranho." Tocou as têmporas com gesto familiar. "Ultimamente, esses episódios são mais frequentes. Davi acha que podem indicar que minha memória está tentando voltar." Naquele instante, como se tivesse sido convocado pela menção de seu nome, Davi apareceu com sua pontualidade característica. Sua expressão endureceu ao ver os fones de ouvido e o tocador de música nas mãos de Isabela. "Que tipo de música era essa?" perguntou Caio com uma tensão quase imperceptível. "Pagode carioca", respondeu Leonardo antes que Sofia pudesse falar. "Imaginei que, como artista, você apreciaria diferentes formas de expressão musical tradicional." David observou Leonardo com uma intensidade que confirmou os piores pressentimentos do empresário. Não era coincidência sua aparição em momentos críticos de reconhecimento emocional de Sofia. Sofia precisa evitar estímulos que possam desencadear episódios de confusão, declarou David com uma autoridade médica fabricada. Sua condição exige um ambiente estável e previsível. Pela primeira vez, Leonardo viu um lampejo de irritação nos olhos de Sofia diante das constantes interrupções médicas de David e soube que havia plantado a primeira semente de dúvida sobre as verdadeiras motivações do jovem. A irritação de Sofia com as interrupções constantes de David tornou-se o catalisador que Leonardo esperava. Durante sua quinta visita à Praça 15, ela mesma sugeriu que se encontrassem em um lugar mais reservado para discutir as oportunidades artísticas sem as preocupações médicas exageradas que David sempre levantava. Combinaram o encontro no Café do Bexiga, um pequeno local boêmio no bairro do Bexiga, decorado com obras de artistas locais e longe da rotina habitual de David. Sofia chegou pontualmente, vestindo um vestido estampado que acentuava sua gravidez com elegância. E pela primeira vez desde o reencontro, Leonardo a viu completamente relaxada. "Desculpe minha franqueza", começou Sofia assim que pediram café e suco de caju, mas David ultimamente está se comportando de forma possessiva. Não tenho certeza se suas recomendações médicas vêm de uma preocupação profissional genuína ou de algo mais pessoal. Leonardo sentiu uma mistura de alívio e oportunidade. "Você notou algum padrão específico em seu comportamento?" "Ele aparece exatamente quando estou tendo conversas interessantes com outras pessoas, especialmente com você, e suas explicações médicas para evitar certas atividades ou pessoas estão cada vez mais elaboradas." Sofia fez uma pausa, acariciando a barriga. "O que mais me preocupa é que ele insiste que eu confie unicamente no seu critério médico. Um bom médico não deveria estimular segundas opiniões?" "Absolutamente", confirmou Leonardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Um profissional médico ético sempre respeita a autonomia do paciente para buscar múltiplas perspectivas. Durante os 40 minutos seguintes, Leonardo utilizou sua experiência em negociações corporativas para extrair informações sobre o relacionamento de Sofia com David. O que descobriu o alarmou profundamente. O jovem médico havia estruturado, gradualmente, a vida dela de modo que ela dependesse dele para quase todas as decisões importantes. "Ele me convenceu a mudar de ginecologista 2 vezes no último ano",
revelou Sofia. Diz que os anteriores não entendiam as complicações específicas da minha condição neurológica. Também me recomendou evitar contato com qualquer pessoa que afirme me conhecer do passado, porque poderiam contaminar o processo natural de recuperação da memória. Leonardo sentiu um arrepio na espinha. Muitas pessoas afirmaram te conhecer? No início, sim. Principalmente durante os primeiros meses depois que cheguei em São Paulo. Mas David documentava cada encontro e me explicava por que cada pessoa provavelmente estava confusa ou tinha motivos ulteriores. Documentava? Sim, ele leva um registro detalhado do meu progresso médico, incluindo interações sociais que poderiam afetar minha estabilidade emocional. Sofia fez uma pausa, franzindo a testa. Pensando agora, é estranho que um estudante de medicina dedique tanto tempo a um único caso. Leonardo reconheceu a oportunidade de plantar dúvidas mais profundas. Sofia, você já considerou a possibilidade de que David possa ter motivações que vão além do seu bem-estar médico? O que você quer dizer? Se alguém quisesse controlar uma pessoa vulnerável, o isolamento de sua rede de apoio original seria o primeiro passo. Depois, viria a dependência médica, seguida do controle sobre as decisões de moradia e as relações sociais. Sofia permaneceu em silêncio por vários minutos, processando as implicações. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais firme. Na semana passada, ele me pediu para assinar um documento, dando a ele poder legal para tomar decisões médicas em caso de emergência durante o parto. Disse que era procedimento padrão, mas quando pedi tempo para ler completamente, ele se mostrou visivelmente irritado. Você ainda tem esse documento? Sim, não o assinei. Algo no meu instinto me diz para esperar. Leonardo sentiu admiração pela intuição de Sofia, mesmo com suas memórias comprometidas. Confie nesse instinto e considere buscar uma avaliação médica independente, preferencialmente com um especialista que Dave não tenha recomendado. Mas como sei em quem confiar? Minha memória é tão fragmentada que não consigo distinguir entre paranoia justificada e precaução necessária. Naquele momento, Leonardo tomou uma decisão que mudaria irreversivelmente o curso dos eventos. Tirou o celular e mostrou a Sofia o contato da Dr. Helena Castro, uma neurologista renomada do Hospital das Clínicas que não tinha conexões com David ou a clínica onde ele trabalhava. Essa médica é reconhecida internacionalmente em casos de amnésia traumática. Se você realmente quer respostas sobre sua condição, ela pode lhe proporcionar uma avaliação completamente independente. Sofia estudou o contato com uma mistura de esperança e apreensão. Como você a conhece? Leonardo havia antecipado essa pergunta. Minha empresa já financiou pesquisas médicas antes. Conheço vários especialistas de reputação impecável. Você faria isso por mim? Perguntou Sofia subitamente. Você poderia me acompanhar a essa consulta? Sei que acabamos de nos conhecer, mas confio em você de uma maneira que não consigo explicar racionalmente. O coração de Leonardo parou. A ironia era devastadora. Ela confiava nele precisamente porque não se lembrava das razões pelas quais havia deixado de confiar durante seu casamento. Claro, respondeu ele, sabendo que estava cruzando um ponto sem volta. Mas devemos manter essa consulta em absoluto segredo. Se David descobrir que você está buscando uma segunda opinião, ele pode tentar sabotar, completou Sofia, demonstrando que entendia mais sobre sua situação do que havia admitido anteriormente. Enquanto se despediam naquela tarde, Leonardo sentiu simultaneamente esperança e terror. Estava mais perto do que nunca de ajudar Sofia a recuperar sua liberdade, mas também se aproximava perigosamente do momento em que teria que enfrentar as consequências de suas próprias ações passadas. A consulta com a doutora Helena Castro
Estava marcada para sexta-feira de manhã, mas na quarta-feira anterior, Leonardo recebeu uma ligação que mudaria completamente sua compreensão da situação. Era seu investigador particular, Miguel Pereira, a quem havia contratado discretamente para investigar as circunstâncias do acidente de Sofia. Senhor Almeida, preciso vê-lo urgentemente. O que descobri vai muito além do que prevíamos. A voz de Miguel soava tensa, incomum em um homem que lidava com casos corporativos sensíveis há 15 anos. Encontraram-se no escritório particular de Leonardo após o horário comercial. Miguel estendeu uma pasta grossa sobre a mesa de mogno, seu conteúdo organizado com a meticulosidade que caracterizava seu trabalho. O desaparecimento de sua esposa não foi acidental, mas também não foi obra de estranhos, começou Miguel, abrindo a primeira sessão de documentos. Rastreie os pagamentos à clínica onde ela foi encontrada. Os fundos vêm de uma conta offshore registrada em nome de uma empresa fantasma. Leonardo sentiu o mundo se desabar. Empresa fantasma? De propriedade da Almeida Construções e Incorporações S.A., a empresa que seu irmão Ricardo administra supostamente de forma independente. A revelação atingiu Leonardo como um soco físico. Durante os últimos 2 anos, ele havia atribuído a distância emocional de Ricardo a ressentimentos profissionais, jamais imaginando que ele fosse capaz de algo tão calculadamente destrutivo. Há mais, continuou Miguel, passando para a sessão seguinte. Davi Ramírez não é apenas um estudante de medicina. Sua matrícula universitária e despesas de manutenção foram financiadas pela mesma estrutura de empresas fantasmas. Ele vinha reportando regularmente sobre o progresso de Sofia através de canais criptografados. Reportando a quem? Essa é a parte mais perturbadora. Os registros de comunicação mostram contato regular com sua mãe, Dona Esperança. Leonardo levantou-se abruptamente da cadeira, o impacto da traição familiar ressoando em cada fibra de seu ser. Sua mãe, a mulher que havia criado 5 filhos com valores católicos estritos, que sempre pregara sobre a importância da família e da lealdade, havia orquestrado o sequestro psicológico de sua nora. Há quanto tempo isso está acontecendo? De acordo com os registros bancários, os pagamentos começaram 3 meses antes do desaparecimento de Sofia. Tempo suficiente para planejar e coordenar toda a operação. Miguel mostrou fotos de vigilância que mostravam Ricardo e Davi se reunindo em cafeterias discretas do centro de São Paulo. Documentos médicos falsificados que exageravam a gravidade da amnésia de Sofia e o mais assustador, gravações de ligações onde sua mãe instruía David sobre como manter Sofia isolada de qualquer contato que pudesse desencadear lembranças reais. A medicação que davam a ela inicialmente não era para tratar a amnésia, explicou Miguel, mas para induzir confusão e suprimir a formação de novas memórias. Por isso, os primeiros meses depois de seu achado são particularmente nebulosos para ela. Leonardo sentiu uma fúria fria apoderar-se dele, mas também uma culpa devastadora. Por quê? Qual era a motivação deles? De acordo com as comunicações interceptadas, sua mãe considerava Sofia uma influência negativa que o estava afastando dos valores familiares tradicionais. Ricardo via uma oportunidade de se posicionar como herdeiro único do império empresarial. E a gravidez? Aí é onde a situação complica. Sofia engravidou logo antes da implementação do plano. As datas confirmam que você é o pai, mas ela ficou inconsciente antes de poder lhe informar. A ironia era cruel. Eles haviam destruído seu casamento precisamente quando Sofia carregava dentro de si a continuação de seu legado, o neto que sua mãe sempre desejara.
David vinha administrando medicamentos sutis para manter suas lembranças suprimidas, mas a gravidez está alterando sua química cerebral. É por isso que as lembranças estão começando a emergir espontaneamente. Quão perigosa é sua situação atual? Miguel fechou a pasta com expressão séria. Muito perigosa. Nossas interceptações mostram que eles estão preocupados com sua crescente resistência às sugestões de David. Há planos para acelerar o tratamento se ela não aceitar se mudar sob supervisão médica completa. Leonardo compreendeu que a consulta de sexta-feira com a doutora Helena Castro poderia ser sua única oportunidade de expor a verdade antes que a conspiração familiar tomasse medidas mais drásticas. Mas também significava que teria que enfrentar o fato de que as duas pessoas em quem mais havia confiado em sua vida haviam traído não apenas a ele, mas também a uma mulher inocente e ao neto que ainda não haviam conhecido. Miguel, preciso que você tenha evidências adicionais prontas para sexta-feira e proteção discreta para Sofia. Se eles suspeitarem que sabemos a verdade, já está em processo, senhor. Mas deve se preparar para a possibilidade de que Sofia, quando recuperar completamente suas lembranças, não queira nada que ver com uma família capaz desse nível de traição. Sexta-feira amanheceu com uma chuva torrencial que caía sobre São Paulo, como se o céu refletisse a turbulência emocional que Leonardo carregava dentro de si desde as revelações de Miguel. Ele havia passado 2 noites sem dormir, alternando entre fúria contra sua família e terror pelo que poderia acontecer quando Sofia conhecesse toda a verdade. A consulta com a doutora Helena Castro estava marcada para as 10 da manhã em seu consultório particular do Hospital das Clínicas. Leonardo chegou cedo, nervoso como não se sentia desde suas primeiras apresentações empresariais. Quando Sofia apareceu sob a chuva, protegida por um guarda-chuva azul desbotado, sua determinação era evidente, apesar da ansiedade que se refletia em seus olhos. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Leonardo enquanto subiam no elevador para o 7º andar. Preciso saber o que realmente aconteceu comigo, respondeu Sofia, acariciando sua barriga de forma protetora. Este bebê merece uma mãe que conhece sua própria história. A doutora Helena era uma mulher de 50 anos, com uma presença tranquila, mas autoritária. Seu escritório estava cheio de diplomas internacionais e reconhecimentos por seu trabalho em neurologia traumática. Depois das apresentações formais, ela começou sua avaliação com uma série de perguntas que imediatamente diferiam da abordagem de David. Sofia, você teve acesso aos seus registros médicos completos desde o seu diagnóstico inicial? David diz que os registros estão na clínica, mas que revisá-los poderia ser contraproducente para o meu processo de cura. A médica trocou um olhar significativo com Leonardo. Qualquer paciente tem o direito legal aos seus registros médicos. O fato de você ter sido privada de acesso é irregular. Durante a hora seguinte, a doutora Helena conduziu uma série de testes neurológicos que revelaram algo extraordinário. A capacidade cognitiva de Sofia era completamente normal. Não havia evidência de danos cerebrais traumáticos que justificassem uma amnésia severa. Sofia, quero que você veja algo, disse a médica, mostrando a ela uma ressonância magnética recente. Seu cérebro mostra padrões completamente normais. A amnésia que você experimenta é mais consistente com supressão química do que com trauma físico. Supressão química? Perguntou Sofia, sua voz apenas um sussurro. Certos medicamentos podem interferir na formação e recuperação de memórias. Se alguém lhe administrasse esses compostos sistematicamente... Sofia levantou-se abruptamente da cadeira, caminhando até a janela que dava para o centro histórico de São Paulo. A chuva havia cessado, mas as nuvens ainda estavam ameaçadoras. David, murmurou ela,
Ele sempre insistia que eu tomasse suplementos vitamínicos para a gravidez. Dizia que eram especialmente formulados para minha condição. Leonardo sentiu que chegara o momento da verdade completa. Sofia, há algo mais que você precisa saber sobre quem eu realmente sou. Ela se voltou para ele e, pela primeira vez desde o reencontro, ele viu um lampejo de reconhecimento real em seus olhos. Sua voz, sussurrou ela. Nos meus sonhos, sempre há uma voz que me chama de meu amor com exatamente essa entonação. Eu sou Leonardo Almeida, seu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia encostou-se na janela, processando a revelação, enquanto as memórias começavam a se infiltrar, como água através de uma represa rachada. Os jardins do meu sonho, disse ela lentamente. A casa grande, as discussões sobre o futuro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você não me disse desde o início? Porque eu queria te proteger e porque Leonardo lutou para encontrar as palavras certas. Porque eu sabia que quando você se lembrasse do porquê nos separamos, você poderia me odiar de novo. A doutora Helena interveio suavemente. Sofia, sua memória está retornando naturalmente agora que você está livre da medicação supressora por algumas semanas. Mas você precisa saber que o que aconteceu com você não foi um acidente. O que você quer dizer? Leonardo respirou fundo. Minha família, minha mãe e meu irmão orquestraram seu desaparecimento. Eles contrataram David para te manter controlada e isolada. Tudo foi planejado. Sofia deslizou lentamente até sentar-se no chão, abrumada pela magnitude da traição. O bebê é meu. Nosso. Você engravidou logo antes de eles implementarem seu plano. Pela primeira vez em 2 anos, Sofia pronunciou seu nome completo. Leonardo Almeida Souza. As memórias floresciam agora como flores depois da chuva. Seu casamento na Igreja da Consolação, as noites de música no jardim, mas também as discussões, a sensação de abandono emocional, a decisão de pedir o divórcio. Eu me lembrei do porquê eu ia me divorciar de você, disse ela finalmente, com uma clareza devastadora. Mas também me lembrei que estava grávida e que ia te dizer naquela noite. O momento da verdade completa havia chegado, e com ele, a necessidade de decidir se seu amor poderia sobreviver tanto à traição familiar quanto aos erros do passado. O silêncio no consultório da doutora Helena estendeu-se por minutos que pareceram horas. Sofia permaneceu sentada no chão, processando 2 anos de memórias que voltavam como fragmentos de um quebra-cabeça complexo. Leonardo havia permanecido imóvel, esperando um veredicto emocional que determinaria o resto de sua vida. Preciso de ar, murmurou Sofia finalmente, levantando-se com dificuldade. Preciso caminhar e pensar. A doutora Helena concordou compreensivamente. É normal que você se sinta abrumada. A recuperação súbita de memórias pode ser traumática em si mesma. Mas, Sofia, há algo mais que você deve saber sobre sua situação atual. O quê? De acordo com os exames de sangue que ordenei, você ainda tem rastros dos medicamentos supressores em seu sistema. David tem te medicado continuamente, provavelmente através dos suplementos vitamínicos que você mencionou. Sofia levou instintivamente a mão à barriga. Isso pode afetar o bebê? Os níveis são baixos e o feto parece saudável. Mas você precisa interromper imediatamente qualquer medicação que David tenha lhe fornecido. Saíram do hospital sob um céu cinzento que ameaçava outra tempestade. Sofia caminhou em silêncio, em direção ao centro histórico, enquanto Leonardo a seguia, a uma distância respeitosa, consciente de que cada passo poderia ser o último que dariam juntos. Pararam na Praça da Sé, o lugar onde tudo havia começado.
Os músicos de rua se abrigavam sob os portais devido à garoa intermitente, mas Maria das Dores permanecia em sua banca de flores, protegida por uma cobertura colorida. Dona Maria, chamou Sofia suavemente. A velha levantou o olhar e sorriu, mas sua expressão mudou ao notar a tensão no rosto de Sofia. O que foi, minha filha? Você está pálida. De certa forma, sim. Lembra que me perguntou uma vez se havia alguma razão pela qual minha mente teria querido esquecer o passado? Claro. Acontece que havia várias razões, mas também havia coisas bonitas que perdi sem querer. Sofia se voltou para Leonardo, que havia mantido uma distância prudente. Eu me lembrei do nosso primeiro encontro em Santa Teresa. Eu me lembrei como você cantava músicas horríveis, mas com tanto amor que elas pareciam lindas. Eu também me lembrei das noites em que você chegava em casa tão tarde que eu já estava dormindo, e das manhãs em que você saía tão cedo que não nos víamos durante dias. Sofia, eu me lembrei da discussão final, continuou ela, sua voz ganhando força. Eu me lembrei que eu te disse que eu havia me apaixonado por um homem que já não existia mais, que havia sido substituído por uma máquina de fazer dinheiro que não tinha tempo para construir uma família de verdade. Leonardo sentiu cada palavra como uma facada, mas sabia que precisava ouvir tudo. Mas eu também me lembrei de outra coisa. A voz de Sofia suavizou. Eu me lembrei que naquela noite, antes que tudo ficasse escuro, eu havia decidido te dar uma última chance, porque eu estava grávida e queria que o nosso filho tivesse a chance de conhecer o homem de quem eu me apaixonei originalmente. A chuva começou a cair com mais intensidade, mas nenhum dos dois se moveu. Durante esses 2 anos sem lembranças, eu redescobri quem eu era sem a pressão de ser a esposa perfeita de um empresário bem-sucedido. Mas nas últimas semanas, conhecendo Leonardo Souza, eu vi lampejos do homem que você costumava ser. E o que isso significa? Significa que eu tenho uma decisão a tomar, respondeu Sofia, acariciando sua barriga. Eu posso escolher lembrar apenas a dor e a decepção do nosso casamento, ou posso escolher ver isso como uma segunda chance que pouquíssimas pessoas têm. A chance de nos apaixonarmos de novo, mas desta vez sabendo exatamente quais erros não queremos repetir. Maria das Dores havia estado ouvindo discretamente e agora se aproximou com um guarda-chuva grande. Filhos, vocês vão ficar doentes com essa chuva. Venham, se abriguem na minha banca, sob a cobertura improvisada, rodeados pelo aroma de rosas e margaridas. Sofia tomou as mãos de Leonardo pela primeira vez desde o reencontro. Há condições, disse ela firmemente. Primeiro sua família. Sua mãe e seu irmão destruíram 2 anos de nossas vidas e colocaram em risco o nosso bebê. Não haverá reconciliação familiar até que eles enfrentem consequências legais pelo que fizeram. Eu concordo. Segundo, David, precisamos de evidências completas de sua participação e garantir que ele não possa fazer isso com nenhuma outra mulher. Miguel já está trabalhando nisso. Terceiro e mais importante, se vamos tentar isso de novo, tem que ser como iguais. Não como o magnata empresarial e sua esposa troféu, mas como 2 pessoas que escolheram construir uma vida juntas. Leonardo concordou, sentindo que pela primeira vez em anos tinha uma chance real de recuperar o que mais importava. E quarto? Perguntou ele, certo de que haveria mais condições. Sofia sorriu pela primeira vez desde a revelação, um sorriso que combinava a sabedoria conquistada com dor e a esperança de um novo começo. Quarto, você tem que aprender a tocar violão de verdade, porque nosso filho não vai crescer ouvindo essas músicas horríveis que você cantava em nossos primeiros encontros. Até Maria das Dores riu disso e, por um momento, sob a tempestade tropical de São Paulo, o futuro pareceu possível novamente. Os dias seguintes à revelação tornaram-se um turbilhão de atividade legal e emocional.
Leonardo tomara a decisão de confrontar diretamente sua família antes de proceder com ações legais, precisando de respostas que apenas eles poderiam fornecer. Sofia, por sua vez, havia optado por ficar temporariamente na casa de Maria das Dores, que insistira em cuidar dela enquanto processava a magnitude do que havia descoberto. Na segunda-feira de manhã, Leonardo chegou sem avisar à mansão familiar em Alphaville, o exclusivo condomínio onde sua mãe vivia desde a morte de seu pai 10 anos antes. Dona Esperança o recebeu na sala principal com a compostura que havia aperfeiçoado durante décadas de vida social. Mas Leonardo notou imediatamente a tensão em suas mãos e a forma como ela evitava seu olhar direto. Mãe, precisamos conversar sobre Sofia. Não sei do que você está falando, filho. Sofia nos abandonou há 2 anos. Você mesmo me disse. Sofia não nos abandonou. Vocês a sequestraram. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Leonardo podia ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo alemão que dominara aquela sala durante toda a sua infância. Dona Esperança dirigiu-se lentamente para a janela que dava para o jardim, onde as buganvílias floresciam com uma exuberância que contrastava cruelmente com a aridez emocional do momento. Aquela mulher estava te destruindo, disse ela finalmente, sem se virar. Ela te afastava da sua família, das suas responsabilidades, de tudo o que seu pai e eu construímos para você. Te afastava? Mãe, Sofia me incentivava a passar mais tempo com a família. Era eu quem sempre estava muito ocupado para os jantares familiares e as celebrações. Ela te enchia a cabeça de ideias românticas sobre reduzir as horas de trabalho, sobre viver de forma mais simples. Você imagina o escândalo se o herdeiro do Império Almeida tivesse começado a agir como um boêmio qualquer? Leonardo sentiu uma mistura de incredulidade e horror ao compreender que sua mãe genuinamente acreditava que havia agido em seu melhor interesse. Mãe, Sofia estava grávida. Você sequestrou a sua própria nora grávida do seu neto. Pela primeira vez, Dona Esperança se voltou para ele e Leonardo viu lágrimas em seus olhos. Nós não sabíamos da gravidez até depois. Quando descobrimos, tentamos ajustar a situação. Planejava que, quando o bebê nascesse, ela recuperaria gradualmente suas lembranças e vocês poderiam se reconciliar. Ajustar. Drogando-a por 2 anos, o médico garantiu que os medicamentos não prejudicariam o bebê. Era uma situação temporária, até que pudéssemos reeducá-la para ser uma esposa mais adequada. A palavra reeducá-la ressoou na sala como um tapa. Leonardo compreendeu que estava diante de uma mulher que havia perdido completamente o contato com a realidade moral, convencida de que o controle e a manipulação eram formas aceitáveis de amor familiar. E Ricardo? Qual era o papel dele nisso? Ricardo só queria te proteger. Ele viu como Sofia estava te mudando, como você estava considerando reduzir suas ambições para agradá-la. Alguém tinha que tomar decisões difíceis. Naquele momento, Ricardo entrou na sala como se estivesse esperando essa confrontação. Aos 38 anos, 5 anos mais novo que Leonardo, sempre havia vivido à sombra do sucesso de seu irmão mais velho. Mas agora, Leonardo viu em seus olhos algo que nunca havia notado antes, uma frieza calculadora que o alarmou profundamente. Irmão, disse Ricardo com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Fico feliz que finalmente possamos conversar abertamente sobre isso. Abertamente? Ricardo, você organizou o sequestro da minha esposa. Organizei uma intervenção. Sofia havia se tornado um obstáculo para o crescimento da empresa e para o seu desenvolvimento pessoal. 2 anos depois, veja o que você conseguiu. 3 novas subsidiárias, expansão para a América Central e reconhecimento internacional. Tudo isso seria impossível com as distrações constantes de um casamento problemático.
Leonardo percebeu que estava diante de um estranho que compartilhava seu sangue, mas não seus valores mais fundamentais. Ricardo, ela está grávida do meu filho, seu sobrinho. E esse menino terá um pai bem-sucedido e uma mãe que aprendeu a valorizar a estabilidade acima de fantasias românticas. No final, todos ganham. Todos ganham, repetiu Leonardo lentamente. Isso inclui os 2 anos de vida que foram roubados de Sofia, as lembranças de sua gravidez que ela nunca poderá recuperar, o trauma psicológico de acreditar que havia perdido a mente. Dona Esperança aproximou-se de seu filho mais novo. Leonardo, sei que isso é difícil de entender agora, mas quando você tiver tempo de processar, você verá que agimos por amor. Por amor a você, por amor à família, por amor ao legado que seu pai nos deixou. Não, respondeu Leonardo com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Isso não foi amor, foi controle, foi arrogância e foi uma traição tão profunda que não sei se algum dia poderei perdoar. Ele dirigiu-se para a porta, mas parou antes de sair. Tenho provas de tudo. Registros bancários, comunicações, testemunhos médicos. Amanhã de manhã, meu advogado apresentará queixa-crime contra vocês dois. E, Ricardo, espero que você tenha gostado de dirigir as subsidiárias durante minha distração, porque, a partir de hoje, você está demitido de todas as empresas familiares. Você não pode fazer isso, protestou Ricardo. Papai me deixou ações... Papai te deixou ações minoritárias sem poder de decisão. E mãe, a casa está em seu nome, então você não a perderá. Mas não haverá mais dinheiro da família para financiar esse tipo de intervenção. Enquanto saía da casa onde havia crescido, Leonardo sentiu uma estranha mistura de libertação e luto. Estava perdendo sua família de origem, mas pela primeira vez em anos, tinha a oportunidade de construir uma família baseada em amor genuíno em vez de controle e expectativas sociais. O verdadeiro desafio agora seria mostrar a Sofia que ele havia aprendido com seus erros tanto quanto ela havia aprendido com os dela, e que juntos poderiam criar algo melhor do que tinham antes. 3 semanas após a discussão familiar, Sofia começou a sentir contrações irregulares durante uma de suas apresentações matutinas na Praça 15. Era uma terça-feira de meados de novembro, e o ar fresco do outono carioca havia atraído uma plateia maior que o usual. Alexandre, que agora a acompanhava abertamente em suas rotinas musicais, notou imediatamente a mudança em sua expressão. "Você está bem?" perguntou, deixando de lado o violão que havia começado a aprender com uma determinação obsessiva. "Acho que o bebê está com pressa de conhecer o mundo", respondeu Sofia, com uma mistura de emoção e nervosismo, acariciando sua barriga que havia crescido consideravelmente. O trabalho de parto progrediu rapidamente. Quando chegaram ao hospital municipal Souza Aguiar, Sofia já tinha contrações a cada 5 minutos. A doutora Raquel, que havia aceitado ser sua obstetra, além de neurologista, recebeu-os pessoalmente na sala de parto. "Tudo parece normal", assegurou depois de examinar Sofia. "O bebê está em posição perfeita e parece ansioso para chegar." Durante as 6 horas seguintes, Alexandre experimentou uma montanha-russa emocional que o transformou para sempre. Segurar a mão de Sofia enquanto ela trabalhava para trazer seu filho ao mundo lhe deu uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importava na vida. Cada gemido de dor dela, cada momento de pânico quando as contrações se intensificavam, cada segundo de espera lhe lembrava quanto tempo havia perdido perseguindo conquistas que paliavam em comparação com este momento de pura criação. "Já está vindo", anunciou a médica. "Uma última contração forte, Sofia." Às 16h47, Isabela Santos Pereira chegou ao mundo com um choro poderoso que encheu a sala de nova vida. Alexandre sentiu seu coração se expandir de uma maneira que nunca havia experimentado quando a médica colocou sua filha em seus braços trêmulos.
Ela é perfeita, murmurou, estudando cada detalhe do rostinho diminuto. Isabela tinha os olhos escuros da mãe e o que parecia ser uma versão miniatura do nariz determinado de Alexandre. Olha as mãos dela, sussurrou Sofia, exausta mas radiante. São de pianista como as minhas. Nos dias seguintes, no hospital, estabeleceu-se uma nova rotina que girava completamente em torno de Isabela. Alexandre havia tirado uma licença indefinida de suas empresas, delegando todas as responsabilidades administrativas a executivos de confiança. Pela primeira vez em décadas, seu telefone permanecia no silencioso por horas. Maria Helena tornou-se a avó adotiva oficial, chegando todas as manhãs com flores frescas e histórias sobre como todos os músicos da praça perguntavam pelo bebê. David havia desaparecido completamente depois que as acusações foram apresentadas, mas sua ausência apenas aumentava a sensação de libertação e novo começo. Sabe o que é mais estranho? Comentou Sofia uma tarde, enquanto amamentava Isabela. Durante todos aqueles meses de confusão sobre minha identidade, a única coisa que sempre se sentiu completamente certa era este bebê crescendo dentro de mim, como se ela fosse minha âncora na realidade, quando tudo o mais se sentia instável. Talvez porque ela represente o melhor dos dois, respondeu Alexandre, sem nenhuma das complicações que nós mesmos criamos. A primeira noite em casa foi exaustiva, mas transformadora. Alexandre descobriu músculos de paciência que nunca havia desenvolvido durante anos de negociações corporativas complicadas. Trocar fraldas às 3 da madrugada, caminhar pelo pequeno apartamento que Sofia havia escolhido, em vez de voltar para a mansão familiar, embalar Isabela até que ela se acalmasse. Cada uma dessas atividades aparentemente mundanas se sentia mais significativa do que qualquer acordo comercial que ele tivesse fechado. Você se arrepende? Perguntou Sofia uma madrugada, enquanto ambos estavam acordados com Isabela. Do quê? De tudo isso. Da simplicidade, da falta de glamour, dos horários imprevisíveis. Alexandre olhou para ela através da penumbra, iluminada por uma pequena lâmpada, vendo a mulher que havia escolhido lhe dar uma segunda chance, apesar de tudo o que havia sofrido. Eu me arrependo de cada dia que perdi perseguindo coisas que não importavam. Mas isso, disse, apontando para Isabela dormindo em seus braços, isso é a única coisa da qual nunca me arrependeria. Sofia sorriu, e naquele sorriso, Alexandre viu não apenas perdão, mas algo ainda mais valioso, a promessa de um futuro construído sobre fundamentos completamente novos. 6 meses após o nascimento de Isabela, a vida havia adotado um ritmo completamente novo, que nenhum dos dois havia antecipado. O pequeno apartamento de 2 quartos no bairro de Santa Teresa se havia transformado em um santuário de música e risos infantis. As paredes estavam decoradas com instrumentos musicais de diferentes tamanhos e fotografias de Isabela em cada etapa de seu rápido desenvolvimento. Alexandre havia transformado radicalmente sua abordagem empresarial. Em vez de dirigir pessoalmente cada aspecto de suas múltiplas empresas, ele havia reestruturado todo o modelo de negócios para operar de forma descentralizada. Trabalhava em casa 3 dias por semana, dedicando as manhãs a Isabela e as tardes a conferências virtuais que requeriam sua autorização final. Olha isso, disse Sofia uma manhã de maio, apontando para Isabela que estava em sua cadeirinha. A bebê de 6 meses havia começado a mover suas pequenas mãos ao ritmo da música que Sofia tocava durante o café da manhã. Definitivamente, tem ouvido musical, confirmou Alexandre, que havia progredido surpreendentemente em suas aulas de violão. Ontem, quando toquei Garota de Ipanema, ela ficou completamente quieta ouvindo. Mas quando toquei aquela música do Chico Buarque, começou a chorar imediatamente.
Nossa filha tem bom gosto, riu Sofia. Embora eu deva admitir que sua técnica melhorou consideravelmente. Você quase não soa mais como um gato agonizando. A transformação de Alexandre havia sido tão gradual quanto profunda. Os ternos executivos haviam sido substituídos por roupas casuais e confortáveis. Suas mãos, antes macias pelo trabalho de escritório, agora mostravam pequenas marcas das cordas do violão e calos de carregar constantemente Isabela. Mais importante ainda, ele havia aprendido a medir o sucesso em sorrisos de bebê e momentos de paz familiar, em vez de números financeiros. Seu relacionamento com Sofia havia evoluído para algo completamente novo. Uma parceria genuína, onde ambos contribuíam equitativamente para as decisões familiares e para o cuidado de Isabela. As hierarquias tradicionais do casamento anterior haviam desaparecido, substituídas por uma colaboração natural que fluía como a música que enchia sua casa diariamente. Eu tenho estado pensando em algo, comentou Sofia uma tarde enquanto Isabela dormia em seu berço. O que você acharia se começássemos um programa formal de música para famílias? Que tipo de programa? Aulas onde pais e filhos pequenos possam aprender música juntos. Eu notei que quando levamos Isabela à praça, outros pais se aproximam perguntando sobre desenvolvimento musical precoce. Poderíamos usar parte de sua experiência empresarial para estruturá-lo como uma empresa social. E Alexandre sentiu a emoção familiar de uma nova oportunidade de negócios. Mas desta vez, impulsionada por paixão genuína em vez de ambição puramente financeira. Eu amo a ideia. Poderíamos começar pequeno, talvez no centro comunitário do bairro, e expandir gradualmente. E o melhor é que poderíamos fazer isso juntos. Eu cuidaria da parte pedagógica musical, você da estrutura empresarial, e Isabela seria nossa modelo oficial de desenvolvimento musical precoce. Durante as semanas seguintes, desenvolveram o conceito em detalhes. Pequenos Mestres se tornaria um programa que combinaria a experiência musical de Sofia com as habilidades organizacionais reformadas de Alexandre. A ideia era criar um espaço onde famílias pudessem se conectar através da música, quebrando barreiras socioeconômicas no processo. O primeiro grupo piloto consistiu em 8 famílias do bairro, incluindo Maria Helena, com sua neta de 4 anos, ver Alexandre ensinando conceitos básicos de administração empresarial ética a pais trabalhadores, enquanto Sofia guiava sessões de música familiar, tudo com Isabela balbuciando aprovatoriamente de seu sling, se sentiu como a culminação natural de sua transformação pessoal. Sabe o que é mais estranho? Disse Sofia uma noite após uma sessão particularmente bem-sucedida. Durante nosso casamento anterior, nunca senti que realmente trabalhávamos em equipe. Agora, com este projeto, sinto como se fôssemos sócios de verdade pela primeira vez. Porque agora estamos construindo algo juntos, em vez de eu construir enquanto você se adapta, respondeu Alexandre. A diferença é que agora nossos sonhos estão alinhados. Isabela escolheu aquele momento para acordar e exigir atenção, interrompendo a conversa romântica com a implacável praticidade da paternidade. Mas enquanto a carregavam juntos, ambos sabiam que haviam encontrado algo que nenhum deles havia tido antes. Uma vida que era deles, em vez de uma vida que cumpria expectativas alheias. 1 ano após o nascimento de Isabela, Alexandre recebeu uma ligação que ele havia estado esperando e temendo em igual medida. Era seu advogado, informando-o que o julgamento contra sua mãe e irmão havia chegado à sua conclusão. Ricardo havia sido condenado a 5 anos de prisão por sequestro e conspiração, enquanto sua mãe receberia 3 anos de liberdade condicional devido à sua idade e à falta de antecedentes criminais. Como você se sente? Perguntou Sofia. Naquela noite, enquanto Isabela brincava em seu tapete de atividades entre os dois.
aliviado principalmente, mas também triste. Era a minha família, apesar de tudo. Família não é só sangue, respondeu Sofia suavemente. É gente que te ama sem condições e respeita suas decisões. Olha em volta, Maria Helena, os músicos da praça, as famílias dos pequenos mestres. Essa é sua família real agora. Ela estava certa. Durante o ano anterior, haviam construído uma rede de apoio que se sentia mais autêntica do que qualquer obrigação familiar tradicional. O programa Pequenos Mestres havia crescido para incluir 12 famílias regulares e haviam começado a receber solicitações de outros bairros do Rio de Janeiro para replicar o modelo. A verdadeira prova de sua transformação chegou quando receberam uma oferta de uma fundação internacional para expandir Pequenos Mestres em nível nacional. A proposta incluía financiamento substancial, escritórios corporativos e a oportunidade de converter seu pequeno experimento comunitário em uma empresa social de grande escala. É exatamente o tipo de oportunidade que eu teria perseguido obsessivamente há 2 anos, comentou Alexandre depois de revisar os documentos detalhados da proposta. E agora? Agora eu me pergunto se a expansão rápida poderia comprometer a essência do que construímos. Essas famílias confiam em nós porque somos parte de sua comunidade, não porque somos uma corporação eficiente. Decidiram levar 1 mês para considerar a oferta. Durante esse tempo, consultaram extensivamente com as famílias participantes, com Maria Helena e com outros líderes comunitários. A resposta foi consistente. Eles queriam crescer, mas de maneira orgânica, que preservasse os valores que haviam tornado o programa especial. Que tal se propormos uma contraproposta? Sugeriu Sofia uma tarde, enquanto Isabela dormia em seu colo. Aceitamos o financiamento, mas mantemos o controle criativo e operacional. Expandimos para um novo bairro a cada 6 meses, permitindo tempo para estabelecer raízes genuínas em cada comunidade. Basicamente, crescimento lento, mas sustentável, em vez de expansão agressiva. Exatamente. E cada nova localização deve ser dirigida por moradores locais que treinarmos, não por funcionários corporativos enviados de um escritório central. A proposta modificada foi bem recebida pela Fundação e Pequenos Mestres começou sua primeira expansão ao bairro do Leblon em janeiro. Alexandre e Sofia passaram 2 meses vivendo parcialmente naquela comunidade, conhecendo as famílias e treinando os líderes locais antes de estabelecer oficialmente o programa. Durante esses meses de expansão, Isabela havia começado a andar e a balbuciar o que soavam como tentativas de cantar. Sua presença nas sessões dos Pequenos Mestres havia se tornado tão natural que as crianças participantes a viam como uma irmã mais nova em vez da filha dos instrutores. "Olha isso", disse Sofia uma tarde, apontando para Isabela, que estava tocando um pequeno tambor junto com outras crianças. Ela está aprendendo colaboração musical antes mesmo de poder falar coerentemente. "É o que espero que ela conserve por toda a vida", respondeu Alexandre. "Essa capacidade natural de criar harmonia com os outros." Em março, receberam um convite inesperado. A Universidade Federal do Rio de Janeiro queria documentar Pequenos Mestres como um estudo de caso em empreendedorismo social. O convite incluía a oportunidade de dar uma palestra sobre redefinindo o sucesso empresarial no século XXI. "Você imagina?", riu Sofia. "Há 2 anos você era o exemplo do executivo tradicional obcecado por lucros. Agora te convidam para falar sobre alternativas a esse modelo. E há 2 anos você era uma esposa que havia perdido sua identidade. Agora você é cofundadora de uma empresa social inovadora. Somos prova viva de que as pessoas podem mudar fundamentalmente se estiverem dispostas a questionar suas próprias suposições.
Na noite anterior à palestra, enquanto preparavam sua apresentação conjunta, Alexandre refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até aquele ponto. Desde aquele momento devastador na Praça 15, quando reconheceu Sofia entre os artistas de rua, até esta nova vida, onde mediam o sucesso em famílias fortalecidas e comunidades conectadas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Sofia, ecoando uma conversa semelhante que haviam tido meses antes. "Só de não ter aprendido essas lições antes de te perder da primeira vez. Mas talvez precisássemos passar por tudo isso para chegar aqui." Isabela escolheu aquele momento para acordar de sua soneca, reclamando atenção com um grito que já havia aprendido a modular musicalmente. Enquanto a carregavam juntos, Alexandre soube que haviam criado algo que nenhum deles havia tido antes. Uma vida autêntica construída sobre amor, respeito mútuo e propósito compartilhado. 2 anos depois daquele reencontro na Praça 15, Alexandre e Sofia se encontravam novamente no mesmo lugar onde tudo havia começado. Mas desta vez não era coincidência. Haviam organizado um festival comunitário para celebrar o 2º aniversário dos Pequenos Mestres e estavam prestes a anunciar algo que mudaria suas vidas para sempre. Isabela, agora com 18 meses, caminhava entre os músicos com a confiança de alguém que havia crescido cercada de arte e música. Usava um vestidinho branco bordado com flores tradicionais brasileiras e um violão de brinquedo que arrastava atrás de si como um tesouro precioso. "Estão prontos para isso?" perguntou Maria Helena, que havia se tornado a coordenadora oficial de eventos comunitários para Pequenos Mestres. Aos 72 anos, ela tinha mais energia que muitos jovens da metade de sua idade. Tão prontos quanto se pode estar para mudar a vida completamente outra vez, respondeu Sofia, acariciando nervosamente o envelope que continha a proposta mais ambiciosa de suas vidas. O festival havia atraído mais de 300 pessoas dos 5 bairros onde Pequenos Mestres operava atualmente. Famílias inteiras haviam vindo com instrumentos improvisados, de panelas transformadas em tambores a garrafas cheias de arroz que funcionavam como maracas. O som que enchia a praça era cacofônico, mas profundamente alegre. Quando chegou o momento de sua apresentação, Alexandre e Sofia subiram ao pequeno palco que haviam instalado ao lado do coreto central. Isabela insistiu em acompanhá-los e a plateia riu carinhosamente quando ela começou a tocar seu violão de brinquedo no microfone. "Há exatamente 2 anos", começou Sofia, "um homem parou nesta praça e reconheceu uma mulher que tocava música de rua. Aquela mulher havia perdido suas memórias, mas não havia perdido sua capacidade de amar a música. E aquele homem", continuou Alexandre, "havia perdido algo ainda mais importante. Havia perdido a capacidade de valorizar o que realmente importava na vida. Contaram sua história com honestidade brutal, sem omitir os erros, as traições familiares ou os anos perdidos em busca de sucesso material vazio. Quando terminaram, o silêncio na praça era absoluto, quebrado apenas pelo balbucio contente de Isabela. "Hoje queremos anunciar algo novo", disse Sofia, abrindo o envelope. "Recebemos um convite da Unesco para apresentar Pequenos Mestres como modelo de desenvolvimento comunitário em sua Conferência Mundial em Paris." Os aplausos foram ensurdecedores, mas Alexandre levantou a mão para continuar. "Mas essa não é a notícia mais importante. A notícia mais importante é que decidimos que, não importa até onde este projeto nos leve, nosso lar sempre será aqui no Rio de Janeiro com vocês. Porque aprendemos que o verdadeiro sucesso não se mede em reconhecimentos internacionais ou números financeiros", acrescentou Sofia. "Se mede em quantas vidas você pode tocar positivamente, em quanto amor você pode criar no mundo e em que tipo de legado você deixa para a próxima geração."
Isabela escolheu aquele momento para começar a cantar em seu violão de brinquedo, criando uma melodia incompreensível, mas profundamente emotiva, que fez rir e chorar simultaneamente muitos na plateia. Naquela noite, depois que o festival foi desmontado e a praça voltou à sua tranquilidade habitual, Alexandre e Sofia sentaram-se no mesmo banco onde haviam tido tantas conversas cruciais durante seu redescobrimento mútuo. "Sabe o que é mais extraordinário de tudo isso?" perguntou Sofia, observando Isabela, que dormia profundamente em seu carrinho após um dia cheio de música e estimulação. "O quê?" "Que se me dessem a oportunidade de mudar algo destes últimos 2 anos. Até mesmo os momentos dolorosos de recuperar minhas memórias ou enfrentar a traição da sua família, eu não mudaria nada." "Por quê?" "Porque tudo isso nos trouxe exatamente aqui, a esta versão de nós que nunca teríamos descoberto sem passar por essa adversidade." Alexandre tomou sua mão, notando como seus dedos se entrelaçavam naturalmente depois de tantos meses de redescobrir o contato físico e emocional. "Tenho uma confissão", disse suavemente. "Qual?" "Naquela primeira manhã, quando te vi na praça, uma parte de mim queria que você nunca me reconhecesse. Queria que pudéssemos começar completamente de novo, sem a carga de nossos erros passados." De certa forma, foi exatamente o que aconteceu. A Sofia que te apaixonou nessas ruas não é a mesma mulher que deixou sua casa há 3 anos. E o Alexandre que conheci como Vega não é o mesmo homem que estava muito ocupado para ouvir meus sonhos. Enquanto caminhavam de volta para seu apartamento, empurrando o carrinho de Isabela pelas ruas de paralelepípedos, que agora conheciam como verdadeiro lar, Alexandre refletiu sobre a bela ironia de sua história. Ele havia perdido tudo o que acreditava valorizar para descobrir o que realmente importava, e havia levado Sofia a esquecer quem havia sido para que ambos pudessem se tornar quem estavam destinados a ser. Ao longe, os sinos da Igreja da Candelária marcaram a meia-noite, sinalizando o começo de um novo dia em uma vida que finalmente haviam aprendido a viver com propósito, amor e música. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.